Hoje a gente vai falar de uma ferramenta que é um verdadeiro divisor de águas no mundo do desenvolvimento de software, os padrões de projeto. Sabe quando um projeto começa a ficar complexo e parece que o caos está tomando conta? Pois é, os padrões existem para trazer ordem, eficiência e, o mais importante, uma linguagem comum que o time inteiro consegue entender. Já viu aquela situação de um projeto que parece um navio à deriva, sem bússola, com cada pessoa remando para um lado diferente? Essa falta de direção é um problema super clássico no desenvolvimento. E, bom, o resultado quase nunca é o esperado, né? É o caos instalado. Sem uma estrutura, o código vira aquele emaranhado que ninguém consegue dar manutenção, muito menos escalar. Fica óbvio que precisa existir um plano, um guia para organizar a casa. Ok, então vamos direto ao ponto. Antes de entender como eles resolvem o problema, a gente precisa firmar a base. Afinal, o que exatamente é um padrão de projeto? A definição, no fundo, é bem simples. É uma solução que já foi testada, validada e documentada para um tipo de problema que vive aparecendo no nosso dia a dia de programação. É como se fosse um grande compilado de sabedoria da comunidade de desenvolvimento. E essa analogia da planta de construção é nossa, é perfeita. Um padrão não é um pedaço de código pronto para copiar e colar de jeito nenhum. Ele te dá a estrutura, a ideia geral, e aí quem está desenvolvendo tem que adaptar os detalhes para a realidade daquele projeto específico. E aqui tem um ponto crucial. É muito importante não confundir padrões com algoritmos. Pensa assim, um algoritmo é uma receita de bolo, com um passo a passo exato que precisa ser seguido. Já o padrão é a planta da cozinha. Ele mostra o resultado final, as funcionalidades, mas o jeito de construir pode variar. Certo. Então, se os padrões são a resposta para aquele caos inicial, quais são os benefícios na prática? Vamos ver como eles funcionam como um verdadeiro mapa para a solução. A gente pode resumir tudo em 3 grandes vantagens. Primeiro, um acesso a soluções que a gente sabe que funcionam. Segundo, a criação de uma linguagem comum para o time. E terceiro, que é importantíssimo, um jeito organizado de estruturar os sistemas. A primeira vantagem é sobre parar de reinventar a roda. Para que gastar horas e horas criando uma solução do zero, com o risco de cair em armadilhas que outros já caíram, se já existe um caminho testado e aprovado? Os padrões ajudam a evitar as famosas gambiarras e garantem que o sistema consiga crescer de forma saudável. Agora, essa segunda vantagem, na minha opinião, é a que mais muda o jogo dentro de uma equipe. A comunicação fica muito, mas muito mais eficiente. Em vez de gastar horas numa reunião tentando explicar uma lógica super complexa, a conversa muda d'água para o vinho. Basta alguém soltar uma frase como essa usando o nome de um padrão e pronto! O time inteiro entende na hora a ideia, a estrutura e o que isso implica. Isso economiza um tempo absurdo, deixa todo mundo na mesma página e ainda ajuda muito na hora de integrar gente nova no projeto. E por último, os padrões não são só um monte de ideias soltas. Eles são organizados em categorias, o que funciona como um mapa para a gente encontrar a ferramenta certa para cada tipo de problema. Basicamente, eles se dividem em 3 grandes grupos. Os criacionais, que cuidam de como os objetos são criados, os estruturais, que organizam como os objetos e as classes se encaixam, e os comportamentais, que definem como eles conversam entre si. É um verdadeiro guia para a arquitetura do software. Mas, como a gente sabe, nem tudo são flores. É muito importante ter uma visão equilibrada. Por isso, agora, a gente vai falar um pouco sobre algumas das críticas mais comuns aos padrões de projeto. A resposta curta e grossa é: não, nem sempre. Eles podem ser a solução errada se forem mal utilizados. Como qualquer ferramenta poderosa, o segredo é saber como usar e, talvez mais importante ainda, quando não usar. As críticas mais comuns são essas. Primeiro, o pessoal que implementa de forma cega, como se fosse uma lei. Segundo, que às vezes eles são só um jeito de contornar uma limitação da própria linguagem. E o erro clássico de quem está começando: querer aplicar padrão em tudo até onde não precisa. Essa frase famosa ilustra o problema com perfeição. A empolgação de aprender uma ferramenta nova pode levar a pessoa a tentar forçar o uso dela em situações onde uma solução muito mais simples seria não só suficiente, mas até melhor. Então, o ponto central é este aqui: contexto é tudo. Um padrão deve ser adaptado, moldado para as necessidades daquele projeto. Não é uma receita de bolo para ser seguida à risca, mas sim um guia flexível. Certo, com essa visão mais completa, sabendo dos prós e dos contras, como a gente pode transformar os padrões num verdadeiro kit de ferramentas para o sucesso? No final das contas, o valor é imenso.
Para quem programa, é o pulo do gato para deixar de ser só uma pessoa que escreve código e se tornar de fato um arquiteto ou arquiteta de software. E para quem gerencia, é a tranquilidade de saber que o projeto está sendo construído sobre uma base sólida, pronta para crescer. E assim, a gente volta à nossa imagem lá do começo. Com os padrões de projeto, o time finalmente tem a bússola na mão. A navegação deixa de ser às cegas e passa a ser guiada, com um destino claro e um caminho bem traçado para chegar lá. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. Olhando para os próximos desafios, qual dessas soluções, já testadas e comprovadas, poderia ser a estrutura que vai levar um projeto ao sucesso? A escolha certa pode fazer toda a diferença. Se essa explicação ajudou você a enxergar o desenvolvimento de uma forma mais estratégica, sinta-se à vontade para deixar seu like e um comentário sobre o assunto. Se inscrever no canal e ativar o sininho também ajuda o YouTube a te avisar sempre que eu trouxer novas discussões sobre inteligência artificial, engenharia de software e arquitetura de sistemas. E se você quer continuar nesse assunto, deixei um vídeo anexo aqui na tela que tem tudo a ver com o que falamos hoje. Obrigado pela companhia e até a próxima.